Se assente, queridão, queridona, já abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 11. Isto. Que bênção, que bênção. Mais uma vez, que bom que você está aqui com a gente. O nosso Deus é fiel, amados. Nosso Deus é fiel. Eu gosto de trazer alguns títulos de mensagem usando expressões muito populares e comuns ao meio evangélico também, justamente para trazer o verdadeiro significado dessas expressões, ou que pelo menos nós deveríamos entender assim. Por exemplo, na última mensagem que eu trouxe aqui, eu usei o termo agora é só vitória, né? No capítulo 10. E agora no capítulo 11, é uma outra expressão também muito popular, mas que a gente precisa estar, de fato, trazendo para a gente, que é justamente a expressão Deus é fiel. Deus é fiel. No dia que esquecermos isso, ou desconsiderarmos essa fidelidade do Senhor, estaremos de fato perdidos. A fidelidade do Senhor tem nos acompanhado e é Ele que está conosco e que age por nós. Deixa eu só falar algo aqui. Vamos à leitura do texto? Diz assim, Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sirom, ao rei Acsaf e aos reis que estavam na região montanhosa, ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Navate-dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferizeus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já os terei entregue, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram, sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo,
Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruiu-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado. Porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelar, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e as tribos. Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor que esse texto, ó Pai, encontre os nossos corações e que a sua palavra nos marque nesta noite de maneira poderosa. Poderosa é o meu desejo no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Luiz, dá um clique aí para a gente rever a sentença, a grande ideia que resume esta passagem. Ela diz assim, olha, Deus age em nossas lutas, garantindo o seu encorajamento no cumprimento de todas as suas promessas ao nosso respeito. Nesta noite eu quero que vocês entendam que esse texto do capítulo 11, diferentemente do capítulo 10, ele não tem nada de extraordinário. Não há chuva de pedras, o sol não parou, nenhum milagre. Apenas, entre aspas, o cumprimento das promessas.
Deus cumpre as suas promessas. Já havia se passado muitos anos. Deus havia confiado a Moisés de que, de fato, na chegada da terra, na conquista da terra, todos aqueles reinos ali de Canaã seriam tomados. Nós acompanhamos juntos aqui a tomada dos reinos do sul de Canaã. 2 cidades principais, Jericó e Ai. Depois nós vimos uma coalizão de reis das cidades das montanhas se reunindo ao sul contra Israel. E daí o Senhor, então, intervindo de maneira miraculosa no capítulo 10. Agora chegou, amados e amadas, a hora das cidades do norte. Daí, então, os personagens mudam, mas a estratégia é a mesma. Todos contra Israel. Qualquer semelhança com os nossos dias e na nossa realidade espiritual não é mera coincidência. Todos contra Israel. Todos contra o povo de Deus. Abrindo um parênteses aqui, me faz lembrar aquela declaração do técnico Abel, do Palmeiras, que ficou nervoso, agitado. Ele está se acostumando ainda a essa dinâmica de futebol brasileiro, muita pressão, torcida, dirigentes. Aí um dia ele deu uma declaração dizendo o seguinte: é assim mesmo contra o Palmeiras, e nós vamos continuar contra tudo e contra todos. Não é? Os flamenguistas querem acabar com a alegria do Abel, não é? Na final aí da Libertadores. Mas esse contra tudo e contra todos, amados, é realidade muito próxima a nós, povo de Deus. Por isso que eu quero a primeira porção falando sobre o Deus que age em contextos desfavoráveis. Todos contra o povo de Deus. E daqui a pouco eu vou entrar em detalhes que o exército ou os exércitos inimigos eram extraordinariamente maiores. É bom a gente lembrar de que Israel não era nem um exército, era um grupelho, era um agrupamento de homens, de mulheres que tinham apenas, e isso já era suficiente, o Senhor lutando por eles. Depois, a segunda porção, dos versos 6 a 9, eu quero lembrá-los de que nosso Deus é aquele que libera a sua palavra de encorajamento. Ele está sempre dizendo: não temas, não temas. Iago, não temas. Lúcia, não temas. Ele sabe. Paul Washer disse recentemente: Jesus não é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você tem. Não está dando para a gente ter qualquer tipo de esperança neste mundo que não seja Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E depois eu quero terminar, amados, se o Senhor permitir, senão eu termino na próxima quinta-feira, o Deus que cumpre as suas promessas. Talvez essa mensagem eu tenha que separar mesmo para poder ganhar o máximo dela. Recapitulando, amados e amadas, você que está chegando agora, ou você que precisa ser lembrado acerca do livro de Josué, Moisés, amados, chegou pertinho, viu, mas não entrou na terra. Essa semana eu fui lembrado, amados, relendo. Eu já sabia, mas você tem alguns destaques que você, quando relê, Moisés tinha 120 anos de idade. Quando sobe ao monte Pisga, lá na terra de Moabe, um monte de cerca de 1.200 metros de altura.
Eu fico pensando, amados, 120 anos ele estava com disposição, hein? Seus olhos estavam bons, seu corpo estava bem, sua alma estava boa, seu espírito estava renovado. Mas Deus disse, não vai ser você, Moisés, vai ser Josué. Deus então comissiona Josué para conduzir o povo na travessia do Jordão. E o livro de Josué está sendo dividido, e a gente está hoje, se não hoje, na quinta que vem, terminando próximo, no capítulo 12 é que a gente termina essa primeira parte, que é a parte da conquista da terra. A partir do capítulo 13 nós temos a distribuição da terra, o assentamento na terra prometida. E a última porção, são os 2 últimos capítulos, é a renovação da aliança. Aprendemos que os temas, ou dentre os temas principais do livro de Josué, o primeiro é o Senhor quem luta pelo povo e lhe dá a terra. Desde o início, Moisés era morto, o Senhor fala a Josué, prepare-se, passe esse Jordão, capítulo 1, versículo 2, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O outro tema importante também no livro de Josué é de que o caminho do povo para a vitória é através da obediência e da fé. Israel em nenhum momento poderia confiar no seu desempenho, na sua performance, no seu exército. Para vencer Jericó seria na base do grito, do silêncio, 6 dias, e do grito no 7º dia. A vitória seria fácil se não houvesse a desobediência de Acã. Mas depois houve a renovação, a obediência, e o Senhor deu a vitória. Em muitos momentos no livro você vai encontrar o Senhor falando com Josué, seja forte e muito corajoso. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, sê forte e corajoso, não porque você tem fé em si mesmo, mas porque você tem fé em um Deus poderoso que prometeu estar com você. Obedeça a minha lei, pois a sua obediência te dará sucesso na terra. Foi com obediência que Jericó foi conquistada. Com obediência, Ai foi conquistada. Com obediência, Josué angariou outras vitórias ao sul. E seria igualmente com obediência que o restante da terra, ao norte, seria conquistada num período de 7 anos. 7 anos de conquista. Outro tema importante no livro de Josué, que vai ser caro a essa exposição, do capítulo 11, é que o Senhor cumpre todas as suas promessas. As promessas feitas a Moisés foram cumpridas em Josué. E daí é que entra, amados e amadas, algo que eu pretendo falar mais tarde, mas que incomoda não, mas mexe com o meu coração. É saber que muitas promessas de Deus para a minha vida não vão ser vistas por mim. Vão se cumprir, porque Deus cumpre promessas. Você pode repetir comigo? Deus cumpre promessas. Mas em nenhum momento da Bíblia está dizendo que você vai ver isso acontecer. Moisés viu, mas não entrou. Há aqueles de nós que o Senhor não vai dar
nem ao menos o privilégio de ver, mas estará nos fazendo crer. Você não pode viver naquilo que você, ou com base naquilo que você vê. Você tem que viver com base naquilo que você crê. Fé não é negar as evidências contrárias ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. A fé não é irracional. A fé não é dizer que você não está doente se você está doente. A fé não é dizer que a minha camisa é branca se ela é vermelha. A fé é crer apesar de todas as evidências em contrário. E é isso que Josué, amados, nos ensina. Ao final do livro, Josué vai escrever dizendo o seguinte, capítulo 23, versículo 14: Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Qual o caminho de todos os mortais? A morte. O livro de Josué começa depois da morte de Moisés. O livro de Josué termina falando da morte de Josué. Vá lá em casa, na sua casa, e leia o primeiro capítulo e leia o último capítulo. O que significa, amados e amadas, de que os nossos referenciais, eles são transitórios. Se você tem a fé baseada nos grandes homens de Deus do passado, você está fadado ao fracasso, porque todos morreram. Moisés morreu, Josué morreu, mas a fé deles continua nos falando ao coração. E Hebreus capítulo 11 vai dizer pela fé, pela fé, pela fé. E no capítulo 12 vai dizer de que estes heróis da fé estão fazendo parte de uma nuvem de testemunhas, nos encorajando. Nos encorajando. Josué disse: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa, Josué 23, 14, nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas, se segura aí, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Da mesma forma que o Êxodo é a história da fidelidade de Deus ao seu pacto, resgatando o povo da escravidão no Egito, Josué é a história de fidelidade pactual de Deus, dando ao seu povo a terra que ele prometeu. Por isso que o livro de Josué fala de Deus levantando líderes para conduzir ao seu povo às conquistas e partilhas da terra, sempre em um contexto de aliança. Chega no capítulo 11, amados, o Deus que age em contextos desfavoráveis. Esses nomes aqui, estranhos, amados, são homens que se unem contra o povo de Deus. Jabim, Jobabe, Zinrom, Aczaf, se uniram. Uma nova coalizão é formada. A cidade principal ao norte era a cidade de Azor. Por isso que você vai ouvir essa expressão, o nome dessa cidade, algumas outras vezes ao longo desta passagem. Cidade esta que ficava a 16 quilômetros ao norte do mar da Galileia. O rei de Azor, Jabim, lidera uma coalizão. O texto vai dizer no versículo 1, o nome desses reis,
Versículo 2 também, versículo 3 e versículo 4 vai dizer: saíram, pois, estes e todas as suas tropas, com eles muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Flávio Joséfo tem uma obra chamada Antiguidades Judaicas. E nesta obra, Joséfo nos relata de que o exército desses cananeus, dessa confederação militar, dessa coalizão militar, os números eram os seguintes. Vamos pegar carona aqui na proposta de Flávio Joséfo, que se não for precisa, ao menos é aproximada. 300.000 homens a pé, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. É importante a gente precisar, amados, de que essa ideia de cavalos e carros de guerra era o que havia de mais moderno na época. Israel não possuía cavalos e muito menos carros de guerra. Muitos se levantaram contra o Israel de Deus. Esses números, amados e amadas, tornaram os homens dessa terra muito confiantes quanto ao sucesso. Eles acharam: vai ser fácil. A matança será extraordinária. Mas o que se viu, ao final, foi de fato uma matança. Mas do lado vencedor, o lado vencedor era o povo de Deus. Todos estavam contra Israel. Mas aqui a gente encontra um padrão que vai se repetir ao longo do livro. Deus promete vitória a Josué. Deus dá estratégias a Josué. Cabe a Josué obedecer. Cabe a Josué liderar o povo, os israelitas. E em eles obedecendo, também são igualmente vitoriosos. Eu olho para esse texto, amados, e me salta aos olhos o quanto, amados, a oposição ao povo de Deus, não apenas neste tempo, mas inclusive nos nossos dias, ela é muito mais unida do que mesmo o povo de Deus. Matthew Henry vai dizer de que a unidade dos inimigos da igreja deveria envergonhar os amigos da igreja. Porque nós, amados, temos tantas discórdias, nós temos tantas divisões, nós temos tanta dificuldade de caminharmos juntos. Mas aqui, amados, e em outros momentos da história, os inimigos do povo de Deus estão sempre dispostos a se unirem, a unirem esforços. Você acha que nós vivemos hoje numa guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, e a pior de todas as guerras, a guerra espiritual? E nós muitas vezes, amados, estamos distantes uns dos outros. Nós precisamos reler o livro de Neemias, sobretudo aquele apelo que diz: olha, quando tocar o som da trombeta, se unam. Nós precisamos nos unir mais. Jesus disse em João 13, 34 e 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem o quê? Amor uns aos outros. E na oração sacerdotal, João 17, 22 e 23, Jesus disse: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Era muito povo, uma multidão, versículo 4, como a areia que está na praia do mar, muitos cavalos, muitos carros de guerra, reis que se ajuntaram, todos acampados às águas de Marom, ou de Merom, para lutar contra Israel. E agora? Como a igreja do Antigo Testamento, que é o povo de Israel, vai se organizar? É o segundo ponto. É um Deus que encoraja o seu povo. Versículo 6, acompanhe comigo. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu já os terei entregue, todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles, queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra avançaram de surpresa junto às águas de Merom e os atacaram. Eles não esperaram, amados, que a coalizão inimiga viesse até eles. Eles tomaram a iniciativa. Eles usaram da mesma estratégia que mais tarde Davi vai usar contra Golias. Ao invés de esperar que Golias o ataque, Davi vai na direção do gigante. É sempre assim, amados. A luta da igreja não pode ser reativa. A luta da igreja tem que ser proativa. Aí você deve estar pensando, mas pastor, em Mateus, Jesus vai dizer de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, é o inferno que não vai fazer com que a igreja feche as portas. Não, Nananina, não, você não entendeu o texto direito, não. Porta não ataca, porta defende. A ideia do texto é que as portas do inferno não vão permanecer de pé diante do avanço da igreja. É a igreja que vai na direção do inferno, João. Não é o inferno que vai na direção da igreja. Eu vejo crentes hoje com medo do inferno, com medo do diabo. O diabo está avançando. Não está na igreja que está recuando. Nós temos que avançar, amados. Eu fiz essa quebra aqui, embora eu pudesse considerar essa porção de 1 a 9 como uma, para ficar clara essa expressão que o Senhor diz a Josué: não tenha medo deles. Josué, amados, e Matthew Henry também vai acrescentar, ele era notável pela sua coragem, era a sua virtude, mas parece que ele tinha necessidade, amados, não sei, talvez ele seja igual a Jaqueline, o Ramos, e muitas vezes eu e você, a necessidade de ser avisado repetidas vezes para não temer. A gente sabe que não precisa temer. Quantas vezes existe na Bíblia a expressão não temas? Sabia? 366 vezes. Se você dizer não temas uma vez ao dia, você vai ter que levar um ano todo para falar. Ainda vai sobrar um dia para o ano bissexto. Não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque novos perigos e dificuldades sempre tornam necessário buscar o mesmo auxílio, o mesmo conforto, da mesma palavra, a palavra que está sempre perto de nós, a palavra que pode ser usada ou em tempos de necessidade. Eu poderia citar tantos textos aqui, mas existem 4 em especial, só no livro de Josué, Josué 1:9, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Capítulo 8, versículo 1, não tenha medo, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se, marche contra a cidade de Ai, eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Josué 10:8, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você.
aquela coalizão do sul. Josué 10, 25, ainda no mesmo capítulo, não tenha medo, Josué disse aos capitães do seu exército, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. É interessante, Deus foi falando com Josué o tempo todo, não temas, não temas, não temas. Aí no capítulo 10 é ele que fala para os comandantes do exército. Aí no capítulo 11, mais uma vez, é a última ocorrência no livro desse não temas, porque são os últimos tempos aqui desse período de conquista. Eu já liberei essa palavra para você, mas é sempre importante a gente lembrar. Quando você estiver com medo, lembre do Salmo 56, 3 e 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Sabe o que me encanta aqui, Laci, nesse texto, no versículo 6, é que Deus marca a hora para fazer a coisa acontecer. É só Deus que pode fazer isso, né? Porque amanhã, a essa mesma hora, eu já os terei entregue. Meu Deus, me parece igual aquele anjo que vai dizer para Sara, o ano que vem você vai estar com o filho no braço. Deus, amados, ele age e ousadamente, é coisa do nosso Deus. Olha, amanhã, a esta mesma hora, eu já terei entregue. Aí eu sei, Helder, que você e eu poderíamos pensar, mas e os cavalos? Os carros de guerra? Está bem seguro aí na sua cadeira? Olha o que Deus vai dizer. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Eu sei que tem defensores dos animais e que precisa tê-los mesmo. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu vou tirar os cascos dos cavalos. Eles vão ficar coxos. Nem para carroça vai servir. Deus dizendo. Esses cavalos não vão poder nem ser reaproveitados nas batalhas de Israel, porque Israel não precisa dos cavalos dos inimigos. Israel tem o Senhor. E ao longo das Escrituras, tem vários textos, não vou citar todos, o Senhor sempre coloca a ideia de cavalos como sendo estratégias e armas dos homens. Nós não precisamos de cavalos. Salmo 27. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Quer outro texto? Salmo 33, 17. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Por isso que no versículo 7 vai dizer que Josué avança de surpresa. E o versículo 8 vai dizer, o Senhor os entregou. Repita comigo, o Senhor os entregou. Nas mãos de Israel, que os atacou, perseguiu até a grande Sidom, e tem todos esses detalhes extraordinários. Os israelitas os mataram, sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhes havia ordenado, mutilou os cavalos deles, queimou seus carros de guerra, tomou Azor, feriu a espada o seu rei, e todos os outros homens. Isaías 31, 1 diz assim, ai dos que descem ao Egito, em busca de socorro, e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Um outro texto, para terminar este ponto, Oséias 14, 3.
a Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Só em ti. Em 3 minutos, Luiz, só coloca a primeira aplicação. Não há impedimento algum para o Senhor em livrar com muitos ou com poucos. Deus não conta com o desempenho humano. Ele se basta a si mesmo. Os filisteus estavam no encalço do povo de Deus. E em 1 Samuel 14, Saul, Jonatas. A nação estava de joelhos diante dos seus inimigos. Havia uma apatia coletiva e contagiosa, porque um homem animado não anima 10. Um desanimado desanima 100. E de repente um homem resolve tomar uma atitude. O nome desse homem, Jonatas. Os filisteus saíram à peleja contra o povo de Deus, se acamparam num desfilhadeiro. O povo de Deus não tinha armas porque os filisteus proibiram os israelitas de trabalharem com ferro. Eles não podiam fazer ferramentas, não podiam produzir armas. Mas Saul e Jonatas tinham algumas armas. Parecia uma gota d'água no oceano. E a pergunta que não quer calar é: o que 2 homens poucamente armados poderiam fazer diante do exército numeroso dos filisteus? Nada. Mas com Deus, ele já era um grande exército. Um belo dia, Jonatas resolve fazer alguma coisa. Chama o moço que lhe levava as armas, expôs um plano. Subiriam o desfilhadeiro onde estavam os filisteus. Atuariam na base da estratégia da surpresa. Nem Saul, o seu pai, sabia desse plano. A ideia era simples. 1 Samuel 14, 6. Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Depois você lê 1 Samuel 14 e você vai ver que o povo depois se une, se anima com aquela atitude translocada de Jonatas, amados. Muitas vezes Deus precisa apenas de um homem. Muitas vezes Deus precisa apenas de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de um junior. Amados, os grandes avivamentos aconteceram porque uns poucos se reuniram e acreditaram e disseram: Deus, pode contar comigo. Não há impedimento para o Senhor agir. Quer seja com muitos ou com poucos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Na quinta que vem a gente fala sobre as promessas de Deus a Moisés. Mas a mensagem desta noite foi para você, foi para mim.
no sentido de o Deus que age em contextos desfavoráveis e o Deus que encoraja o seu povo. Deus quer encorajá-lo. Não desista. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Essa campanha de evangelização, abrace. Ore por pessoas. Compre exemplares de João. Ah, pastor, mas eu quero muito, mas eu não tenho recurso. Me procura, dinheiro não vai ser problema. Seu coração precisa ver junto isso tudo. E vamos em frente. Não há impedimento para o Senhor agir. E nem livrar. Com muitos ou com poucos. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse testemunho. Obrigado por ter nos trazido aqui. Obrigado por ter liberado essa palavra. Que ela se multiplique. Que ela alcance através de nós outras pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado pela existência do teu povo neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridão, queridona. Vamos juntos, domingo é ceia do Senhor, tá ok? 2 cultos iguais, 9 e 18, tá ok? Vindo de manhã, não vem de noite. Vindo de noite, não venha de manhã, tá ok? Deus abençoe a todos.